Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 18 de maio de 2023, fazendo a verificação do quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. Todos confirmaram? Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. João Marcelo de Oliveira, o Dr. Vinícius Valentim e a doutora Marília Aline Buratuão. De antemão, eu agradeço a gentileza dos colegas que prestigiam a Câmara hoje. Muito obrigado. Também em sessão, a doutora Aline de Toledo, pela representação fiscal, e a advogada doutora Gabriela, que sustentará oralmente suas razões recursais. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizado no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza de deixarem os microfones no mudo para evitar ruídos, só acionando quando forem falar. Vi aqui a ordem de sustentação oral, processos da Companhia Brasileira de Distribuição, mas a patrona não está mais no lobby. Vamos aguardar um pouquinho, porque ela estava aqui em sessão, mas deve ter caído. Enquanto ela não retorna, vamos então seguir a ordem da pauta, iniciando pelo auto de infração Betel Equipamentos de Proteção Individual Eireli. Minha relatoria é um recurso ordinário e que não há sustentação oral solicitada. Já vou fazer o registro do voto. Só um instante. Aqui é um auto de infração com diversas acusações. Acusações essas de falta de pagamento de ICMS por ter escriturado documentos fiscais com valor inferior ao destacado, falta de pagamento do ICMS por deixar de escriturar documentos fiscais, infração de crédito indevido de ICMS em valor maior que o destacado no documento fiscal ou do permitido, infração por deixar de escriturar documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento, de operações tributadas e não tributadas, deixar de escriturar conhecimentos de transporte eletrônicos e entregar guias em atraso. Eu digo já de início que todas as infrações elas são incontroversas, eis que não defendidas ou, inclusive, admitidas pela recorrente. No mérito, eu destaco aqui que a recorrente somente pede a relevação das multas dos itens 4, 5, 6 e 7 do auto de infração, nos termos do artigo 527-A, dispondo que, abre aspas, apesar de constituir uma infração à legislação tributária, a não escrituração não trouxe prejuízos à arrecadação tributária, tratando-se de um erro contábil absolutamente involuntário, defendendo ainda que é comum que haja atraso na troca de informações entre os departamentos da empresa, que por vezes ocasionando atraso nas guias, isso porém não constitui infração praticada com dolo, fraude ou simulação, trata-se de simples cometimento sem intenções escusas, fecho aspas. Pois bem,
ainda que observado o preenchimento de requisitos objetivos previstos no CAPT para aproveitamento da redução pleiteada, penso que a disposição contida no 527-A é clara ao dispor que a multa poderá ser reduzida ou relevada pelo órgão de julgamento administrativo, ou seja, sem natureza imperativa, diferente do que alega a recorrente, ficando condicionada à discricionariedade do julgador, que reforça se levará em consideração também o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. Vez que, no caso em concreto, a conduta narrada relativa à falta de escrituração de documentos fiscais, estão nos itens 4, 5 e 6, perdurou por anos e em centenas de operações, em descumprimento de obrigação fiscal acessória das mais ordinárias, que é a própria escrituração dos documentos fiscais. O atraso na entrega das GIAs ocorreu por 10 vezes em um período de 17 meses, denotando a mais absoluta desídia de suas obrigações fiscais básicas. O comportamento fiscal da recorrente, a meu sentir, não justifica a complacência por esse órgão colegiado, frisando que a recorrente não se defendeu meritoriamente de nenhuma das acusações fiscais, inclusive as relativas à falta de pagamento do imposto, um valor principal superior a 4 milhões de reais, e ao creditamento indevido, que é uma acusação superior a 1 milhão de reais, querendo neste instante processual fazer crer que sua conduta não ofende o erário. Muito pelo contrário, vez que o comportamento fiscal da recorrente em obrigações principais e acessórias reiteradamente prejudica o fisco estadual. Indefiro, portanto, o pedido de redução ou relevação das penalidades dos itens 4, 5, 6 e 7. Quanto à alegação do caráter confiscatório, quanto ao item 3, digo que a multa justapõe-se concretamente à hipótese normativa infracional, encontra-se válida e eficaz. Deste modo, esse afastamento ele encontra óbice na legislação do contencioso administrativo, especificamente do artigo 28 da 13457, ficando tal discussão, se o caso reservado à esfera judicial, indefere esse pedido, portanto. Por fim, quanto ao argumento de erros materiais no cálculo da multa, embora tente desvencilhar-se da questão central, defendendo que temos aqui a aplicação indevida do artigo 85, parágrafo 9º da 6374, não consegue a recorrente demonstrar qualquer equívoco material no cálculo do valor básico atualizado, frise calculado sistematicamente, não mecanicamente. Ainda destaco a súmula 13 desse tribunal, frisando que essa súmula tem caráter vinculante, de modo que eu estou conhecendo o recurso ordinário, estou negando-lhe provimento e já, inclusive, registrei o voto. É assim que concluí. Pergunto aí aos colegas se tem alguma consideração, alguma ressalva. Doutor Ito, peço a palavra só para parabenizá-lo pelo voto, né, e dizer que vou acompanhá-lo. Perfeita análise. Obrigado, doutor João Marcelo. Doutor Vinícius. Ítalo deu uma olhada até na defesa, não fala nada sobre mérito, ele pula tudo, então realmente o seu voto está perfeito, como sempre. Vou acompanhar. Obrigado, doutor Vinícius. Doutora Maria Aline. Doutor Ito, eu também vou acompanhar o voto. Eu entendo que as próprias infrações, elas depõem contra os antecedentes fiscais do contribuinte, então eu vou acompanhar também. Muito obrigado. Feitas essas considerações, eu encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Iniciar a votação. Todos votaram? Eu encerro a votação, ficando aqui vencedor, o voto que conheceu do recurso ordinário, negou-lhe o provimento. Encerro aqui o julgamento
Retorno para a pauta. Agora a doutora Gabriela conseguiu retornar, então a gente vai para os processos da Companhia Brasileira de Distribuição, iniciando pelo auto de infração 445.840, relatoria do Dr. João Marcelo. Eu imagino que a doutora Gabriela vai fazer uma sustentação oral para se aproveitar esses dois processos, mas de qualquer forma, por organização, a gente vai iniciar por esse auto de infração. O João Marcelo, eu já abro para registro do processo. Só um instante, deixa eu só gravar aqui a sustentação oral. Então, João Marcelo, o senhor consegue já registrar o voto, e aí eu peço já a gentileza de contextualizar o caso para que a sustentação oral seja realizada. Obrigado. Legal, doutorito. Obrigado. Eu fiz o registro? Então eu vou passar a leitura. Bom dia, doutora Gabriela. Bom dia, muito obrigada pela paciência de todos. Imagina. Bom, trata-se de recurso especial. Recurso especial, está errado. É recurso de ofício aqui, gente. Vou ter que fazer uma alteraçãozinha depois, doutorito. Tá? Então, vamos lá. Trata-se de recurso de ofício interposto nos termos do artigo 46 da Lei 13.457 de 2009, de recurso ordinário às folhas, interposto pela recorrente, em face da decisão de primeiro grau, proferida pela DTJ de São Paulo, J. de Santos, as folhas tais, que acolheu parcialmente a procedência presente aí, com ciência eletrônica em 14/2/22, as folhas tais, conforme o seguinte relato infracional. 1. Infrações relativas ao pagamento do imposto. Deixou de pagar o ICMS, subvenção tributária, devido no valor total de tanto, em valor declarado na GIA, subvenção tributária, cujos fatos geradores ocorreram no mês de abril de 2017, nos termos do artigo 426A do RICMES, 00, conforme regime especial processo A número tal. Embora notificado a recolher o valor do imposto devido, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, a linha A, do regime especial protocolo tal, em virtude do indeferimento de seu pedido de restituição, o contribuinte não efetuou o referido recolhimento. Para comprovar a operação, juntou ao presente auto de infração e imposição de multa documentos. A infringência foi aos artigos 59, 269, 270, 426A do RICMES, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha L, da lei do ICMS. O auto de infração foi acompanhado do relatório circunstanciado, as folhas 8 e 9, e demais documentos de instrução,
as folhas 10 até 34.692. Notificada da lavratura do AIM, as folhas tais, a recorrente apresentou defesa e juntou documentos. Foi juntada a manifestação às folhas tais, distribuído feito a DTJ de São Paulo, o J de Santos. Houve decisão julgando o AIM parcialmente procedente, com decisão pela manutenção do crédito tributário constituído em sua integralidade, com exceção pela redução dos juros incidentes em razão da súmula 10 de 2017, desse egrégio tribunal, revisada no dia 9 de junho de 22, as folhas tais. Da decisão, interpôs-se o recurso de ofício, sendo que a ilustre representação fiscal se manifestou pelo seu não provimento às folhas tais. A recorrente apresentou recurso ordinário às folhas, onde apresenta em apertada síntese as seguintes alegações: que o presente lançamento tributário é nulo, porque foi baseado em presunção, uma vez que a origem do crédito utilizado na compensação foi desconsiderada em afronta ao 142 do CTN, que realizou o crédito do imposto em dia em conformidade com os ditames do regime especial número tal, que houve equívoco em relação ao indeferimento do pedido de ressarcimento, processo administrativo tal, porque a autoridade fiscal teria presumido a ilegitimidade integral dos créditos, pautada pelo exame de ínfima amostra dos mesmos, bem como por ter utilizado de metodologia inaplicável. Que, em relação ao pedido indeferido no relatório fiscal, em relação ao modelo 1 reprocessado, o valor do pedido de ressarcimento passou a ser até maior do que aquele usado por meio de lançamento em dia, de maneira que tal divergência, a maior, apontada pela douta autoridade fiscal, não pode ser apontada como óbice a legitimidade do crédito pleiteado. Que, em relação ao pedido indeferido, a própria douta autoridade fiscal reconhece que há direito de crédito da recorrente a ser reconhecido, o que poderia levar, no máximo, a uma redução do valor pleiteado. Que tampouco questionou-se o direito da recorrente efetuar a compensação desses valores com débitos de ICMS-ST, que não há necessidade do cancelamento do lançamento por suposta infração ao artigo 426A do RICM 00, ilegalidade da cobrança reconhecida pelo egrégio STF, tema 456 do STF, superveniência de coisa julgada formada no mandado de segurança número tal, ajuizado pela recorrente, que a recorrente entende pela inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-ST com base no artigo 426A do RICMS, tema 456 do STF, e que a multa aplicada no AIM não pode ser calculada por seu valor básico atualizado, ou seja, a cobrança de juros moratórios sobre as multas lançadas de ofício é ilegal e encontra óbice no artigo 161 do CTN, além de opor a recorrente em cobrança capitalizada. A recorrente requeriu a baixa dos autos em diligência, as folhas tais, para exame de seus argumentos e dos documentos acostados na defesa administrativa e ao presente recurso. E esclarece que está à inteira disposição para fornecimento de quaisquer outras informações e documentos adicionais, de forma a viabilizar a análise conjunta de seus livros, registros, controles, entre outros. A recorrente também apresentou contrarrazões ao recurso de ofício, as folhas tais, pedindo pelo seu não provimento e protestou pela sustentação oral de suas razões. O recurso ordinário teve processamento admitido em 31 de outubro de 22, as folhas tais. A ilustre representação fiscal confeccionou o parecer número tal, as folhas tais, concluindo que a infração está perfeitamente caracterizada e que a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que pudesse infirmar o trabalho fiscal, razão pela qual entende que o AIM deve ser inteiramente mantido, tal como lavrado, e pediu pelo não provimento do recurso ordinário. Em 18 de 4 de 23, o feito me foi distribuído sem prevenção às folhas tais. É o relatório e devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Inclusive, eu já habilitei, tá, para a edição lá que o senhor solicitou. Doutora Gabriela, bom dia. Fique à vontade, viu? Muito obrigada. Mais uma vez, bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui nessa douta sexta Câmara. Agradeço a paciência com o meu problema eletrônico. Prometo ser muito breve, já vou aproveitar a minha sustentação para falar dos dois casos, porque são só períodos diferentes, e prometo ser breve até porque esse tema tem passado por diversas vezes aqui nessa Câmara e também neste egrégio Tite. Quero chamar atenção apenas para o fato de que é um pedido, é uma infração oriunda de pedidos de ressarcimento indeferidos de ICMS-ST, quando o fato gerador presumido, ele não ocorre.
Então, a recorrente, ela apresenta pedidos de ressarcimento mensalmente ao Estado de São Paulo e, por ter um regime especial firmado, ela pode usar esse crédito CMS-ST para pagamento do CMS antecipado previsto no 426A do RICS. Esse pagamento antecipado, independente das presunções que levaram esse indeferimento do pedido de ressarcimento, esse pagamento antecipado, ele sequer poderia existir. Então, a infração, ela sequer poderia existir. Por quê? Como você sabe, o 456, o tema 456 do STF foi julgado no sentido de que ato infralegal não pode prever fato gerador que não esteja previsto em legislação estadual. O 426A, ele prevê o recolhimento do ICMS na entrada do Estado de São Paulo, né, antecipado. E a legislação paulista, ela fala da entrada do estabelecimento. Então, por isso, o 426A, por ser um ato infralegal, ele não pode subsistir pelo que foi julgado no 456 do STF. A recorrente, visando até antes mesmo de julgado definitivamente o tema 456 do STF, ela ajuizou um mandado de segurança para ter a seu favor reconhecido o direito de não ser compelida ao recolhimento antecipado do ICMS previsto pelo 426A. Ele foi julgado procedente, favorável, né, ao contribuinte e fez coisa julgada. Então, já trouxemos esse tema algumas vezes aqui, até nas últimas semanas, e essa Câmara, ela teve por conduta converter o julgamento em diligência para ouvir a PGE em cada caso de forma individualizada para que não houvesse nulidade. Quero chamar atenção para esse ponto porque os primeiros casos em que a gente já conseguiu, a gente está tendo muito cancelamento nas outras câmaras das infrações. Então, até trouxemos em memoriais, acordam já não só cancelando por conta do tema 456, mas também pela coisa julgada que a recorrente tem a seu favor. Mas, agora que chegou na Câmara Especial, que há recurso especial, o primeiro vai ser julgado da Fazenda, a Fazenda justamente alega nulidade por não ter sido ouvida a PGE. Então, quero chamar a atenção para esse ponto, que esta Câmara tem feito realmente o correto, ainda que seja cancelada posteriormente, todo o procedimento está sendo feito da forma correta. Então, claro, queremos muito que já sejam cancelados os autos de infração, mas até visando de repente, não ter uma nulidade lá na frente e que a gente seja prejudicado por isso, estamos pleiteando a conversão do julgamento em diligência para que, posteriormente, esses autos de infração sejam cancelados por conta da coisa julgada em favor da recorrente. E, além disso, né, rogamos também que a manutenção da aplicação da súmula 10, alterada em setembro do ano passado, seja mantida. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Gabriela. Doutor João Marcelo, fica à vontade. Muito obrigado, doutor Ítalo. Então, vou passar aqui a leitura do voto. Deixa eu achar o documento aqui. Voto. Anote-se que a recorrente, conforme bem descrito, tanto no relato infracional quanto no relatório circunstanciado, é beneficiária de regime especial, concedido por meio do processo A número tal, para recolhimento do imposto devido por antecipação nas entradas interestaduais, conforme previsto no artigo 426A do RICMS 2000, em momento posterior à entrada da mercadoria no território paulista, podendo compensá-lo com créditos gerados pelo ressarcimento, na hipótese indicada no artigo 2694, inciso 4 do regulamento do ICMS. Segundo o citado regime especial, os créditos a título de ressarcimento devem ser apurados na forma da portaria CAT 1799, artigo 1º, parágrafo 6º do regime especial. A acusação fiscal versa sobre a falta de pagamento do ICMS-ST devido por antecipação, previsto no 426A do RICM 00, lançado como débito na GST no período de abril de 2017. A seguir, lançou um valor de crédito na mesma GST que corresponderia ao ressarcimento que teria direito, ressarcimento este que deveria ser calculado conforme disposto na portaria CAT 1799. O resultado de ambos os lançamentos foi a compensação do valor devido de imposto,
gerando um saldo nulo de ICMS-ST a pagar. No entanto, conforme detalhado em relatório circunstanciado, verificações fiscais efetuadas no processo do pedido de ressarcimento concluíram pela irregularidade do procedimento efetuado pelo contribuinte, o que resultou no indeferimento de seu pedido e, consequentemente, na impossibilidade da respectiva compensação e dos respectivos lançamentos a crédito em seus livros fiscais e nas GIAs. O contribuinte foi, então, notificado sobre o indeferimento de seu pedido, bem como a providenciar o recolhimento, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, a linha A, do regime especial processo A número tal, do valor do ICMS devido, por antecipação previsto no artigo 426A do RICMS 2000, valor esse que não havia sido pago devido à compensação efetuada pelo contribuinte e sua escrita fiscal. Decorrido o prazo regulamentar, sem o devido recolhimento e sem as devidas retificações, lavrou-se presente AIM para a cobrança do imposto devido nos termos do artigo 426A do RICMS 00, né? Para manter a mesma lógica aqui. Recurso de ofício. Observados os requisitos mínimos de admissibilidade, apreciamos o recurso de ofício, que foi oferecido pelo jogador de piso em relação à redução dos juros incidentes em razão da súmula 10 de 2007 desse egrégio tribunal, revisada em 9/6/2022, as folhas tais. Tendo em vista tratar-se de matéria sumulada e que a ilustre representação fiscal se manifestou pelo seu não provimento às folhas tais, bem como a recorrente, em sede de contrarrazões às folhas tais, somos pelo não provimento desse recurso de ofício. Recurso ordinário. Opinamos pelo conhecimento do recurso ordinário, vez que os requisitos de admissibilidade foram cumpridos às folhas tais. Questão preliminar. Alega a recorrente que o presente lançamento tributário é nulo, porque foi baseado em presunção, uma vez que a origem do crédito usado na compensação foi desconsiderada em afronta ao artigo 142 do CTN, sem razão a recorrente. Analisando a questão, temos que a acusação fiscal é por falta de pagamento do ICMS-ST e baseia-se na exclusão do crédito no valor de R$ 4.077.871,74, lançado no SPED, as folhas 34.639, e na GIA, as folhas 34.641, tendo em vista o indeferimento do pedido de ressarcimento, objeto do processo administrativo, GEDOC número 51135-370727/2017. Concluímos, portanto, que a acusação fiscal está bem posta, suficientemente motivada e satisfatoriamente comprovada, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN e artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, não se identificando ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o que, inclusive, viabilizou os argumentos de defesa e o recurso apresentados pelo contribuinte para combater especificamente os fatos postos, razão pela qual afasta-se a referida argumentação de nulidade do AIM. Questões de mérito. Alega o procedimento de compensação em questão. Alega que o procedimento de compensação em questão foi realizado em conformidade com os ditames do regime especial número tal. Sem razão a recorrente, vez que em 23/3/2021 houve o indeferimento do pedido de ressarcimento objeto do processo administrativo tal, cujas cópias foram juntadas aos presentes autos, e a decisão final se encontra às folhas 310 e 311, por falta de cumprimento dos critérios estabelecidos tanto na Portaria CAT 1799, quanto pelo regime especial da qual a empresa é beneficiária. Alega que houve equívoco em relação ao indeferimento do pedido de ressarcimento, porque a autoridade fiscal teria presumido a ilegitimidade integral dos créditos pautada pelo exame de ínfima amostra dos mesmos, bem como por ter utilizado de metodologia inaplicável. Pois bem, conforme apontado pela ilustre representação fiscal, compulsando os autos, verificamos que o pedido de ressarcimento apresentado pelo contribuinte, através do GEDOC tal, foi indeferido pela autoridade responsável
devido à constatação da existência de inúmeras inconsistências técnicas, as quais estão devidamente esclarecidas no relatório juntado às folhas 277 e 290. Constatadas as inconsistências, e depois de indeferido o seu pedido de ressarcimento, o contribuinte foi notificado a recolher o valor do imposto devido, com os acréscimos legais, conforme notificação de folhas 291 e 292. O contribuinte apresentou um pedido de reconsideração quanto ao indeferimento de seu pedido original, as folhas 297 até as folhas 300, o qual também foi indeferido pela autoridade responsável, as folhas 306 e 308. Decisão ratificada pelo inspetor fiscal, as folhas 309, e pelo delegado regional tributário da DRT 13, as folhas 310/311. Desta feita, temos que o pedido de ressarcimento foi analisado em duplo grau de jurisdição pelas autoridades administrativas competentes, não sendo cabível, nesse momento, a nosso sentir, nova apreciação das razões para o indeferimento daquele pedido. Mesmo porque não cabe a esse egrégio tribunal rever a análise do fisco a respeito do pedido de ressarcimento do contribuinte, nos termos do artigo 93, incisos 1 e 2, da Lei 13.457 de 2009, sendo que não há ato do Poder Executivo em sentido contrário. Em verbos, artigo 93, não se compreendem na competência das delegacias tributárias de julgamento nem do TIT as questões relativas ao, inciso 1, pedidos de compensação ou de restituição de tributos e demais receitas. Inciso 2, pedidos de reconhecimento de imunidade, isenção, não incidência e utilização de benefícios fiscais e regimes especiais. Parágrafo único. A atribuição para decidir questões relativas a pedidos de compensação ou restituição de tributos e demais receitas poderá ser conferida a órgãos de julgamento no âmbito da Delegacia Tributária de Julgamento por ato do Poder Executivo. Deixamos de analisar, portanto, as demais alegações em relação ao pedido indeferido, eis que esse contencioso administrativo não pode servir, nos moldes do recurso ora ofertado pela recorrente, como mais uma instância para a reanálise de seu pedido do ressarcimento, o que inclusive é expressamente vedado pelo artigo 93, inciso 1 e 2, da Lei 13.457 de 2009, já citada. Quanto à alegação de que tampouco questionou-se o direito da recorrente efetuar a compensação desses valores com débitos de ICMS-ST, temos que não lhe assiste razão, visto que não há previsão legal, nos termos do artigo 426A do RICMES 2000, para compensação do imposto devido por antecipação com um valor apurado a título do ressarcimento e do ICMS-ST. Tal sistemática de compensação somente lhe é possível a partir do regime especial concedido para esse fim específico. Entretanto, para fazer uso de tal sistemática, a autuada deve seguir rigorosamente os procedimentos específicos, o que não foi feito conforme já exposto anteriormente. Quanto à alegação de que há necessidade do cancelamento do lançamento por suposta infração ao artigo 426A do RICME 00, ilegalidade da cobrança reconhecida pelo egrégio STF, tema 456, superveniência de coisa julgada, formada no mandado de segurança número tal, ajuizado pela recorrente, temos que, em contrarrazões, a ilustre representação fiscal assim se posiciona as folhas 34.948/34.950. 48. Em relação à alegação de que a autuação deveria ser cancelada em decorrência da decisão obtida no mandado de segurança número tal, não tem razão a recorrente. A respeito da amplitude dos efeitos dessa decisão, cumpre-nos informar que a Procuradoria-Geral do Estado, PGE, já se manifestou acerca do mandado de segurança número tal em outros autos de infração, lavrados com a mesma infração e contra o mesmo contribuinte, em diligências encaminhadas para tanto. Em tais manifestações, a PGE foi expressa no sentido de afirmar que o mandado de segurança somente se aplica a débitos posteriores a 26 de agosto de 2020, que é a data do ajuizamento da ação. Em nome do princípio da eficiência e com o fim de evitar o encaminhamento de diligência à PGE com o mesmo teor de outras já encaminhadas, colacionamos abaixo a manifestação da PGE
realizada no AIN número tal, retirada da folha número tal dos respectivos autos, que foi lavrado contra o mesmo contribuinte, contendo a mesma infração que é discutida no presente AIN. Consta dos autos o print da manifestação da PGE, as folhas 34.949, e conclui: assim, não há que se falar em cancelamento da autuação ou aplicação da decisão proferida no mandado de segurança às operações objeto da autuação, já que os débitos de que tratam este se referem a abril de 2017, sendo, portanto, anterior a 26 de agosto de 2020. Soma-se a manifestação da PGE, copiada acima, que não deixa dúvida sobre a não aplicabilidade do quanto decidido no mandado de segurança número tal ao presente AIN, as fundamentações utilizadas pela própria respeitável decisão recorrida ao tratar da matéria. Portanto, em relação à alegação de que a autuação deveria ser cancelada em decorrência da decisão obtida no mandado de segurança número tal, a PGE foi expressa no sentido de afirmar que o mandado de segurança somente se aplica a débitos posteriores a 26 de 8 de 2020, que é a data de ajuizamento da ação. Questões subsidiárias. Quanto à alegação de que a recorrente entende pela inconstitucionalidade da cobrança do ICMS com base no artigo 426-A do RICM 00, tema 456 do STF, e que a multa aplicada do AIN não pode ser recalculada por seu valor básico atualizado, ou seja, a cobrança de juros moratórios sobre as multas lançadas de ofício é ilegal e encontra óbice no artigo 161 do CTN, além de opor a recorrente à cobrança capitalizada, temos que as mesmas não podem ser objeto de apreciação por este egrégio tribunal, uma vez que afastar as referidas cobranças configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, anotando ainda que, em relação à cobrança dos juros moratórios, deve ser aplicado a súmula TIT número 13 de 2018, de modo que não é possível acolhê-lo. Quanto ao pedido de baixa dos autos em diligência para exame de seus argumentos e dos documentos acostados na defesa administrativa e ao presente recurso, temos que a realização de diligência corresponde à prerrogativa do órgão de julgamento, na sua livre análise das provas, conforme dispõem os artigos 25 e 26 da Lei 13.457 de 2009. E por tudo que foi exposto, concluímos que o presente feito está em condições de julgamento, de forma que afastamos o pedido da diligência pleiteada. Dispositivo. Diante o todo exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento. Ainda, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida como está, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ou seja, mantido o crédito tributário constituído no AIN exordial, com limitação dos juros limitados à taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2017 desse egrégio tribunal, revisada em 9 de junho de 2022. É como eu voto, submeto aos meus pares para apreciação. Devolvo a palavra ao seu presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Feito a leitura do voto, vejo inclusive que a doutora Maria Aline já promoveu o adequado pedido de impedimento, né? Então, pergunto para o doutor Vinícius, tem alguma consideração, doutor Vinícius? Não, sem considerações a fazer, deu uma lida no voto, na defesa da recorrente, não vou acompanhar o relator. Obrigado, doutor Vinícius. Eu particularmente também vou acompanhar o relator. Eu entendo que, de fato, todos os pontos trazidos são suficientes para afirmar, pelo menos, o meu convencimento nesse instante. Então, eu encerro aqui os debates. Estou só aguardando o registro do voto novamente. Pergunto, inclusive, doutora Aline, pela representação fiscal. A doutora tem alguma consideração nesse caso? Não, está perfeito o voto. Obrigado. Já fiz o registro, eu mudei algumas palavras, estava com errinho, mas já está registrado. Bom. Perfeito. Encerro aqui os debates. Faço a verificação do quórum. Iniciada a votação.
Encerro a votação. Prevalecendo aqui o voto do Dr. João Marcelo, que conheceu de ambos os recursos e negou-lhe provimento a ambos. Já como medida de eficiência, vou passar para outro voto. Esse de minha relatoria, 4.147.944, já inclusive fiz aqui o registro da sustentação oral, doutora Gabriela, e aqui eu destaco muito brevemente que a conclusão é um pouco diferente. Esse aqui, além da acusação de falta de pagamento, há também uma acusação de crédito indevido, o que diferencia um pouquinho a discussão, mas eu não inicio a discussão. Aqui eu estou convertendo em diligência, como fiz em outras oportunidades, tá? Com relação à discussão trazida naquele mandado de segurança, que foi citado pelo Dr. João Marcelo no voto dele, por uma diferença muito básica, né? Diferentemente daquele caso em que a representação fiscal trouxe, sob a forma de prova emprestada de outra diligência, aqui a representação fiscal encontra razões, ela silencia sobre tal ponto, né? Não só não traz nada com relação ao resultado de diligência, como simplesmente não fala sobre esse ponto, atraindo o brocardio jurídico, né? O que não está nos autos não está no mundo. Eu não consigo fazer essa parametrização entre o que eu acabei de escutar e esse processo meu, né? Então, eu entendo que cabe aqui a diligência, exatamente porque eu não posso fazer prova aí trazendo do famoso ouvir dizer, né? Eu preciso instruir esse processo com uma manifestação nesse sentido. Essa proposta de diligência ela já foi acolhida em outras oportunidades. Então, nesse caso em específico, eu estou aqui opinando pela conversão do julgamento de diligência para a PGE, para que ela esclareça sobre os reflexos da decisão definitiva do mandado de segurança. Embora a gente tenha realmente os parâmetros de como pode ser essa manifestação, é necessário instrumentalizar esse processo com essa manifestação e com os documentos que ela trouxer. Então, por essa razão, eu não me enveredei pelo mérito, estou convertendo julgamento em diligência. Pergunto ao Dr. João Marcelo, ao Dr. Vinícius, se tem alguma ressalva com relação a essa conclusão diferente. Doutor Ítalo, bom, o acompanhamento, a sua decisão é a decisão que eu também já havia tomado em outros julgamentos como relator do mesmo caso. Eu acho que é perfeita. Realmente, nesse caso em específico que está comigo, né, que a gente acabou de debater, a gente teve a questão da representação fiscal trazer a prova emprestada, com análise perfeita aos autos, com aplicabilidade aos autos feita pela própria representação fiscal, ou seja, com as datas. Então, assim, nós tivemos uma adequação perfeita, o que não acontece no caso que está sendo, né, que o doutor está com a relatoria. Então, eu acredito realmente que, nesse caso, é uma situação diferente, cada caso é um caso, e eu acho que eu concordo com a tua decisão e vou lhe acompanhar. Perfeito. Dr. Vinícius? Vou lhe acompanhar também, é importante para poder ficar bem instruído o processo. Concordo, vou acompanhar. Perfeito. Então, feitas essas considerações, destaco aqui que a doutora Marialine também é impedida nesse caso, tá? Faço a verificação do quórum. Iniciada a votação. Encerro a votação. Nesse caso, prevaleceu o meu voto, convertendo o feito em diligência para a manifestação da PGE. Encerro o julgamento. Agradeço a doutora Gabriela. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.
Vamos para o auto de infração 446, 734, Chá Comércio de Alimentos Limitada, relatoria do Dr. João Marcelo. Dr. João Marcelo, inclusive, eu já habilitei, né, para lançamento do voto. Não há sustentação oral, então, depois que o senhor lançar, fica à vontade para leitura. Ah, legal, doutor Heitor. Só um segundinho, já vou fazer um lançamento, eu já aviso. Ok. Então, doutor Heitor, feito o registro do voto, já vou passar a leitura, né? Bem rapidinho. É o seguinte. Trata-se de recurso ordinário, as folhas tais ofertados pela recorrente em face da decisão de primeira instância, as folhas tais que acolheu a procedência do AIM, composto apenas de um item. Então, 1. Infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem, depósito de mercadoria ou ainda, quando couber, na prestação de serviço. Recebeu nos meses indicados no demonstrativo 1 anexo mercadorias no valor de tanto, né, desacompanhadas de documentação fiscal. As notas fiscais listadas no estado demonstrativo referem-se ao recebimento dessas mercadorias e estão registradas na escrituração fiscal do contribuinte, porém não são consideradas hábeis para comprovar as operações, pois não atendem às condições previstas na legislação ICME no RICMS tal, artigo 59, parágrafo 1º, item 3, uma vez que não foram emitidas por contribuinte em situação regular perante o fisco, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. O suposto contribuinte emitente das referidas notas teve sua inscrição estadual declarada nula, por simulação de existência de estabelecimento, nos autos do procedimento administrativo número tal, cuja cópia segue em anexo. As operações foram, portanto, consideradas desacompanhadas de documentos fiscais, nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICM 00. Eu já vou passar direto à questão da infringência, que foi ao artigo 203 do RICMS, e a multa que foi capitulada no artigo 85, inciso 3, a linha A da lei do ICMS. As folhas 610 e 614 foi juntada a defesa administrativa com a apresentação de documentos, as folhas 615 e 1042. Houve manifestação fiscal às folhas 1049 a 1051. Foi proferida pela DTJ de Campinas do J de Sorocaba, decisão em primeira instância administrativa, as folhas tais, que julgou procedente o auto lavrado por infração ao artigo 203 do RICMS, decreto 45.490.00, e manteve a multa no valor de R$ 445.638, aplicadas nos termos do artigo 85, inciso 3, a linha A,
papá, né, sem prejuízo do imposto de R$ 174.377,91. Só dá uma olhada nesse valor que não bateu aqui da acusação, né? Ah, tá, não, é que é o valor total, tá certo, perfeito, desculpe. Certinho. Porque aqui é o valor do imposto, então está tudo correto. Então, no imposto, no valor de R$ 174.360,91. No recurso ordinário, as folhas 1069 e 1075, o autuado apresenta as seguintes alegações em apertada síntese: que as operações teriam transcorrido regularmente, com o recebimento das mercadorias e respectivo pagamento, que o fornecedor estaria em situação regular perante o fisco à época dos fatos e que os efeitos da declaração de inidoneidade não poderiam retroagir, que os pagamentos eram realizados por cártula de cheque junto ao banco, isso é, diversos boletos eram agrupados, era feito um cheque com valor agrupado e os boletos pagos no caixa do banco e registrados por autenticação mecânica, que não poderia ser responsabilizada por atos do seu fornecedor e que teria agido de boa fé. A recorrente não formulou requerimento da sustentação oral de suas razões e pediu provimento do seu apelo. A seu turno, em contra-razões, as folhas 1087 e 1108, a douta representação fiscal elaborou parecer número tal que conclui que há elemento suficiente nos autos que demonstram os fatos descritos no exordial e que, dadas as oportunidades de defesa e de recurso, a autuada não logrou êxito na descaracterização da infração, propugnando pelo desprovimento do seu recurso. Em 18 de abril de 23, o presente foi distribuído desse julgador sem provenção, as folhas 1109. Em 8 de maio de 23, foi juntado aos presentes autos o expediente de acompanhamento de ação judicial, PGE, EXP, 2023/13582, folhas 1110, 1123, que dá conta da conferência do valor depositado nos autos do processo judicial número tal, em relação ao presente AIM, bem como em relação ao AIM 4.146.966-5. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e passo a decisão. Voto. O presente AIM foi lavrado contra o contribuinte pelo recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil. Os fatos geradores reportam seu período de janeiro de 16 a julho de 18. Opinamos pelo conhecimento do recurso ordinário, vez que os requisitos de admissibilidade foram cumpridos conforme o parecer de folhas 1084. Apresentado o caso, contudo, entendo que ele não se encontra em condições de julgamento demandando saneamento e explico. A recorrente ajuizou a ação anulatória de débito fiscal número tal, em trâmite perante a 7ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, cuja notícia foi dada nos presentes autos em 8 de maio de 2023, com a juntada do expediente PGE-XP 2023/13582. Tal fato, segundo o nosso sentir, pode ensejar concomitância de julgamento administrativo e judicial, o que pode implicar na desistência desse tribunal administrativo do julgamento da questão, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 13.457 de 2009. É, pois, imprescindível averiguar, através da inestimável colaboração da Procuradoria-Geral do Estado, PGE, os reflexos da ação anulatória de débito fiscal número tal, em trâmite perante a 7ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na presente autuação fiscal, em especial quanto à aplicação do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 13.457 de 2009. Dispositivo. Diante de todo o exposto, opino pela conversão do julgamento em diligência à Ilustre Procuradoria-Geral do Estado, PGE, para que, em colaboração, encarecidamente esclareça os reflexos da ação anulatória de débito fiscal número 102.497.58.2023.8.26.0053, em trâmite perante a 7ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na presente autuação fiscal. Após o cumprimento, poderá se manifestar o recorrente e, posteriormente, manifeste-se a ilustre representação fiscal, por fim, retornando o feito à Câmara Julgadora para a continuidade do julgamento. É com meu voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Aqui, para que se fique claro, né, foi possível identificar a existência de uma ação judicial através do expediente da PGE.
É possível, inclusive, ver um peticionamento do contribuinte com relação à juntada de depósito judicial para suspender a exigibilidade desse crédito, mas esse expediente ele não veio acompanhado da própria inicial, né, que permitiria a gente concluir com precisão com relação ao objeto, né, a extensão dessa ação. É óbvio que há como se aferir de outras formas, mas a gente não tem condição de instrumentalizar o próprio auto de infração, coisa que dependeria de uma providência aí das partes, principalmente do contribuinte, que não compareceu aos autos para informar essa situação. Então, vejo como necessária a diligência aí para realmente a gente poder concluir pela concomitância, algo que me parece muito claro, mas antes é preciso formalizar isso. Né? Então, já destaco de antecedência que vou acompanhar o voto do Dr. João Marcelo. Pergunto aos colegas. Doutora Mariline, tem alguma consideração nesse caso? Não, doutor Ítalo, eu vou acompanhar também, doutor João Marcelo, concordo com a necessidade da diligência para verificação de extensão da ação judicial. Obrigado. Doutor Vinícius? Também concordo com o relator, é necessário fazer a diligência nesse momento, sim. Perfeito. Doutora Aline, você tem alguma consideração nesse caso? Não. Perfeito. Então, feitos os esclarecimentos, eu encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto que converte o julgamento e diligência para colaboração da PGE. Encerro aqui o julgamento. Encerro também a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. E formalmente eu encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. Peço a Jailson, por gentileza, para encerrar a gravação.